A Covid longa, também chamada de síndrome pós-Covid, continua sendo um mistério para os estudiosos. A persistência dos sintomas da doença, mesmo muito tempo após a infecção pelo coronavírus, ainda não é explicada completamente pelos cientistas, mas aos poucos está sendo desvendada. Eu estou conectado agora com a infectologista Larissa Tiberto. Ela vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês, levando informação, saúde, né, para todos. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu, doutora, pelo seu tempo aqui. Muito bom recebê-la. Eu queria que a senhora começasse explicando quais são os sintomas mais comuns dessa famosa Covid longa. Então, eu vou começar falando o que é a Covid longa, né? A Covid longa, ela nada mais é do que a extensão dos sintomas do Covid, tá? Por mais de 4 semanas. Ela pode dar tanto problema no sistema respiratório, né? Então, falta de ar, pode dar cansaço e também sintomas psíquicos, né? Por exemplo, insônia ou sonolência em excesso, né? Cansado, o corpo fica prostrado, a gente fica desanimado e também perda de memória. Antes, os pacientes falam assim, que conseguiam ler, decorar as coisas, tinham clareza nos pensamentos e hoje, depois da Covid, fica com uma turvação mental, como se fosse ler e tivesse falta de concentração, ou também vai falar alguma coisa, esquece onde está a chave do carro, esquece onde parou o carro no estacionamento do mercado. Esses são os sintomas. E também alteração no paladar e alteração no cheiro. Certo, doutora. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, o que caracteriza a Covid longa. A senhora já começou a explicar, mas eu queria entender o seguinte. Como eu sei que os sintomas da Covid já estão passando ali do que é comum, do que é normal? Porque a gente sabe, ter a doença e ter sintomas é normal, né? É comum. Mas quando que isso se torna uma Covid longa ou a síndrome pós-Covid? Então, os sintomas do Covid, eles demoram ali até 10, no máximo 14 dias, né? Se esses sintomas estão se estendendo por 4 semanas após a infecção, estendendo aí um mês, então quer dizer que é a Covid longa. Uma coisa muito interessante é que, às vezes, os pacientes que pegam Covid são até mesmo assintomáticos, ou seja, sem nenhum sintoma, nem sabe que pegou Covid. E aí começa com esses sintomas, né? Então, tem turvação mental, né? Que é a falta de clareza nos pensamentos, falta de ar, alteração do cheiro, alteração do paladar, problemas para dormir, irritabilidade. E aí é muito difícil de fazer o diagnóstico, porque a pessoa nem sabe que pegou Covid, quanto mais pegou a Covid longa. E como que esse diagnóstico é feito, afinal? Existe algum exame que já seja capaz de identificar ou não? Então, como a infecção do Covid já acabou, os exames de sangue, raio-x, tomografia, pode apresentar normalidade, né? Ou um resquício da sequela do Covid. Então, é muito particular, o diagnóstico não é tão fácil assim. Então, se a pessoa tiver com algum sinal, sintoma, alteração, precisa procurar um profissional da área da saúde e aí, depois de uma anamnese bem detalhada, um exame físico, ele vai conseguir fazer o diagnóstico. Tá, agora deixa eu entender. Se eu peguei Covid, não tive nenhum sintoma, às vezes nem soube, né, que tive a doença, eu posso ter a Covid longa. Isso é possível, né, doutora? Isso é possível. O mais comum, né, o mais emblemático é as pessoas que tiveram um quadro grave do Covid, quadro que precisou de internação em UTI, pessoas com comorbidades. O que é comorbidade? É quando já tem uma doença prévia, precisou também de intubação. Aí, esses pacientes que tiveram um quadro mais grave, eles têm maior suscetibilidade a pegar a Covid longa,
mas não é impossível que um paciente assintomático pegue a Covid. Certo. Agora, as pessoas que tiveram a Covid, ficaram com essa Covid longa, esses sintomas da Covid longa podem aparecer quanto tempo depois da infecção pelo vírus? Após 10, 14 dias já começa a aparecer, tá? Na verdade, ela vai se prolongar, né? E tem sim alguns sintomas que a pessoa não tinha durante a infecção e aí ela adquiriu depois desses 10 a 14 dias. E agora, se é um problema razoavelmente novo, né, doutora, e o diagnóstico é complicado, como que ocorre o tratamento? O tratamento ele é individualizado para cada paciente, né? Porque os sintomas são muito individuais. Então a gente vai ali conter os danos, né? Então, quem ficou com falta de ar, eu, por exemplo, quando eu peguei Covid, eu fiquei 6 meses com falta de ar, né? Eu não conseguia andar e conversar ao mesmo tempo. Eu ficava com muita falta de ar, não vinha o fôlego, né? Então, nesse caso, eu precisei fazer fisioterapia respiratória. É, Tem pessoas que têm queda de cabelo e aí faz um tratamento específico com o dermatologista. Quem tem insônia precisa tratar a questão da insônia. Então, para cada sintoma é um tratamento diferente. É muito comum o pessoal falar que ficou com alteração do olfato, que é do cheiro, e do paladar. Então, também tem aí uma fisioterapia sensorial, né? Vai experimentando, fecha os olhos ou põe uma venda, vai cheirando o café, vai cheirando alguns perfumes, algumas coisas características para treinar o olfato. E com o paladar acontece a mesma coisa. Experimenta o doce, depois vai ali, toma água, enxágua a boca, experimenta o azedo, para ir readaptando e treinando o paladar. Como se fosse reaprendendo, né, doutora? E já se sabe se a vacina reduz as chances de uma pessoa desenvolver a Covid longa? Isso já tem estudo, sim. A vacina reduz uma boa porcentagem da Covid longa. Então, foi visto que pessoas que foram vacinadas têm menor chance de ter o Covid longo e também menor chance de ter ali as doenças graves, né? A doença na forma grave. Então, isso também reduz. Entre os sintomas estão, como a senhora já mencionou, as disfunções cognitivas, né, como esquecimento. E aí outras pessoas já relataram que passaram a ter até alucinações. Dá para a gente explicar, dá para entender um pouco sobre como o vírus age dentro do nosso organismo ou ele age de formas muito diferentes em cada pessoa? Bom, cada pessoa, cada ser humano é muito individualizado, né? Eu falo assim que igual o leite, né? O mesmo leite, se tem gente que bebe, não vai ter nada. Tem gente que bebe e vai ter uma dor de barriga. Tem gente que bebe e tem uma alergia respiratória. Então, assim, se até os alimentos em cada organismo ele age diferente, imagina um vírus, não é mesmo? Então, isso é muito individualizado. Mas, o que acontece? Quando a gente tem uma infecção, a gente começa a liberar para o nosso corpo várias citocinas inflamatórias, proteínas inflamatórias, né? A inflamação nada mais é do que uma tentativa de defesa do nosso organismo, tá? Então, quando a gente libera essas citocinas inflamatórias, ela vai para todo o corpo, né? Então, por isso que quando a gente tem uma dor... Me desculpa, gente. Tranquilo, Por isso que quando a gente tem uma dor de cabeça, numa gripe, a gente libera as citocinas inflamatórias nessa gripe. tá explicado, doutora Larissa. Olha, agora tem outra dúvida aqui, que é a seguinte: em quais grupos a Covid longa ela é mais comum? Ela pode afetar pessoas de todas as idades, desde as crianças até os idosos, ou ela afeta de forma mais frequente algum grupo específico, doutora? Ela pode afetar em todas as idades, né? Mas ela tem mais propensão a pessoas em vulnerabilidade ali, que são imunossuprimidos,
quem tem já alguma doença, como pressão alta, diabetes, também quem tem maiores idades, né, idosos e crianças menores de 5 anos, mas ela pode afetar qualquer um. Tá explicado então. Doutora Larissa Tiberto, quero agradecer muito pelo seu tempo aqui com a gente. Foram ótimos os esclarecimentos acerca, né, desse assunto que chama muita atenção e afeta muitas pessoas. Acho que é bastante comum a gente ouvir pessoas dizerem que depois que pegaram a Covid perderam fôlego, sentem cansaço com mais frequência. Outras pessoas têm esses sintomas aí de esquecimento, às vezes não lembram uma palavra, ou às vezes esquecem com mais frequência. E a gente sabe que isso prejudica muito na nossa qualidade de vida, mas tem tratamento. Então, a boa notícia é essa, né, doutora? As pessoas podem buscar ajuda ali que vão ajudar ali, vão colaborar para minimizar os prejuízos e os danos causados pela Covid-19. Informação importante também é que a vacina também colabora nesse aspecto. Quando a gente fala sobre a Covid longa, a vacina também se demonstrou uma facilitadora, se demonstrou uma aliada nossa. Doutora, obrigado, viu? Até a próxima. Wilker, gostaria de agradecer a equipe, gostaria de agradecer vocês, pedir desculpa pelo latido da minha cachorrinha. Nada demais, mas doutora, ao normal. vivo é isso mesmo. Eu gostaria de mandar um beijo a todos e falar que o melhor tratamento é a prevenção. Então, para a gente prevenir a Covid longa, é prevenir de pegar Covid. Então, usar máscara quando está resfriado ou quando vai pegar, por exemplo, um transporte público, lavar as mãos com água, sabão ou álcool em gel e, principalmente, fazer uso da vacina. Com certeza. Dicas de ouro, doutora. Obrigado pela sua participação. Foi ótimo. O importante é sempre passar a informação para quem acompanha aqui a TV Pai Eterno. A gente sabe que a informação é importante, é uma grande aliada, uma ferramenta importante para que a gente vença de uma vez por todas essa pandemia. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.